Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do Excel Coaching. Hoje vamos trabalhar um pouco com os tipos de gráficos que temos no nosso Excel. Bem, aqui a gente tem uma tabela na qual a gente vai trabalhar. Neste caso a gente vai criar alguns gráficos. Para isso a gente vai selecionar aqui a série de colunas que queremos realizar a nossa exibição no gráfico. Vamos inserir aqui um tipo de gráfico, mas ao invés de eu selecionar esses gráficos recomendados ou esses gráficos aqui já sugeridos, eu vou passar um pouco na opção de gráficos avançados, certo? Eu vou mostrar aqui todos os gráficos. A gente tem uma série de gráficos nos quais a gente pode estar exibindo esse nosso conjunto de dados. Todavia, eu quero ressaltar para você que nem sempre o estilo do gráfico vai ser melhor para visualizar a nossa base de dados que temos empregado aqui. Então, por exemplo, um gráfico de coluna vai expressar esses dados de forma correta, mas um gráfico de dispersão pode não mostrar aquilo que queremos, certo? Também não vou mostrar todas as nossas pastas agrupadas com relação a gráfico. Isso porque essa pasta agrupada se diz a um estilo de gráfico. Então, se a gente está trabalhando com gráfico de colunas, vão ter variações desses gráficos de colunas, mas não vai ser algo tão radical. Vai ser algo mais leve, com algumas alterações, como por exemplo análise em 3D, algumas outras variações mais específicas. Por isso eu não vou mostrar todos de forma completa, mas eu vou mostrar os mais utilizados por você, desenvolvedor, quando quer apresentar esses gráficos para algum cliente ou para alguma apresentação mais específica, certo? O primeiro gráfico aqui que a gente tem é o gráfico de colunas. Ele é muito interessante quando a gente quer demonstrar várias informações ao mesmo tempo e facilitar também o nosso cruzamento de dados. Então o que eu vou aplicar, eu vou chamar esse nosso gráfico aqui e pronto. A gente percebe aqui que de acordo com os nossos dados, a gente tem uma visualização muito simplificada de quais são os valores obtidos por cada funcionário em cada semestre. Então isso facilita muito a nossa visualização, certo? Ainda aqui vamos inserir um novo tipo de gráfico. A gente pode inserir, por exemplo, um gráfico de pizza. Vamos aqui inserir um gráfico de pizza. Ele é um gráfico muito conhecido, muita gente utiliza ele, e o diferencial desse tipo de gráfico é o seguinte: ele demonstra aquilo que queremos de uma forma muito precisa. Então a gente consegue saber que no primeiro trimestre a pessoa que mais realizou a venda foi o Nildo Camargo. Claro que a gente pode fazer alterações aqui com relação à personalização, como mostrar a porcentagem, o valor que cada pessoa vendeu nesse trimestre específico. E por isso que ele é muito bom para quando você quer enfatizar em algum argumento específico. Por exemplo, essa pessoa aqui, neste caso, foi a melhor vendedora nesse trimestre, certo? Então a gente consegue ter uma ótima visualização com esse gráfico de pizza. A seguir a gente tem um gráfico bem interessante também, que é o nosso gráfico de barras. Ele, na minha opinião, é o melhor para a gente utilizar para essa seguinte tabela. Isso porque, diferentemente do gráfico de colunas, o gráfico de barras a gente pode utilizar quando a gente tem rótulos muito grandes. E neste caso, os nomes são os rótulos. Então, os dados ficam melhor distribuídos dessa maneira. O gráfico em barras é muito utilizado também quando a gente quer fazer essa análise de uma ou mais informações, e a sua interpretação é muito parecida com o nosso gráfico de colunas. A seguir eu tenho o meu gráfico de dispersão. Vou escolher aqui o gráfico de dispersão com linhas para a gente ter uma análise. E ele é muito utilizado quando a gente quer fazer uma análise em dois eixos de duas dimensões, que são os eixos X e o eixo Y. Neste caso, fazer aqui com relação às vendas em função do trimestre, ou as vendas em função de tempo, ou o valor obtido em função do tempo. Esse é um gráfico muito interessante e a gente consegue fazer um traçado a partir de um período de qual funcionário foi mais eficiente, qual foi menos eficiente. E dessa maneira a gente consegue tomar decisões de forma mais assertiva, mais fácil, a partir dessa interpretação desse tipo de gráfico. É claro que a gente tem outras variantes de gráficos de dispersão, como por exemplo o gráfico sem essas apresentações de linhas, mas eu decidi colocar em linhas para facilitar aqui a nossa visualização. Próximo a ser escolhido aqui é o gráfico de radar. O gráfico de radar também é bastante interessante pelo seguinte fato: a gente consegue fazer com esse gráfico de radar um melhor cruzamento de dados e interpretação desses dados. Então que por observação a gente vê que os valores mais extremos são os maiores valores, e então, por exemplo, a gente consegue fazer a interpretação de quais são os melhores valores, qual trimestre foi mais homogêneo com relação à venda de todos os funcionários de forma geral. Eu posso aqui personalizar esse gráfico e deixar os nossos traçados sendo, por exemplo, os nossos funcionários, os nossos valores sendo
as posições, as localizações do nosso radar. Então eu consigo fazer uma personalização aqui que pode deixar um pouco mais interessante para a gente, por exemplo, visualizar qual foi o funcionário mais homogêneo que realizou as melhores vendas em decorrer dos trimestres ou algo parecido. Já esse aqui é um gráfico em cascata. A gente consegue fazer essa visualização com relação ao nosso montante total. Neste caso, ver qual foi o funcionário que mais foi eficiente com relação às vendas. A gente consegue ver essa participação desse funcionário. O gráfico em cascata não é só utilizado com relação à análise de gráficos financeiros, mas também com relação à produtividade. A gente utiliza muito em produtividades, em atividades em decorrer de um tempo ou algo parecido. É um gráfico bastante utilizado também. Enfim, são diversos gráficos com diversas aplicações. E neste caso aqui vamos apresentar a melhor função do Excel, que seria fazer a combinação de um ou mais gráficos. A gente pode vir aqui no mesmo campo de seleção, vamos aqui e clicamos. É claro que para a gente fazer essa combinação, são combinações com gráficos específicos. Então, por exemplo, eu posso selecionar aqui um gráfico de coluna e fazer uma combinação com relação ao meu gráfico de coluna. Neste caso, eu posso colocar um gráfico de coluna com a utilização de um gráfico de linhas ou com a utilização de um gráfico de área. Então, para a gente fazer isso, basta realizar uma pequena personalização. É claro que com relação a cada trimestre, neste caso, eu posso colocar tipos de gráficos específicos. Neste caso, eu tenho aqui uma relação de alguns gráficos que eu posso estar colocando. Eu posso estar inserindo um gráfico de colunas, ou um gráfico de linhas, ou um gráfico de dispersão, um gráfico de pizza, um gráfico de radar. É claro que você precisa saber fazer uma melhor combinação daquilo que você quer demonstrar, porque senão os dados vão ficar com difícil compreensão. Então é melhor você sempre fazer uma pesquisa rápida de quais gráficos se complementam, quais gráficos você na hora da apresentação precisa utilizar, precisa demonstrar, se não é melhor você colocar um ou outro gráfico de forma separada, ou se é melhor colocar em forma conjunta. Vai da escolha de você para cada tipo de apresentação, para cada tipo de utilização, certo? Mas existe essa possibilidade também. Bem, essa foi a nossa aula. Se você tiver alguma dúvida, deixe aí no campo de comentários, que a gente vai responder assim que possível. E é isso, pessoal. Valeu e até a próxima.